Olá, meu caro aluno, tudo bem? Seja bem-vindo aqui à nossa disciplina de Contabilidade do Setor Público. Eu sou o professor Eric Ferreira, sou bacharel em Ciências Contábeis e também mestre em Contabilidade. Hoje o nosso assunto é sobre Lei de Responsabilidade Fiscal. E a LRF, como também é conhecida, ela é muito importante para o nosso contexto da contabilidade do setor público, especialmente pelo fato de que esta lei ela reforça e valoriza cada vez mais o orçamento público que nós muito acompanhamos, que nós trabalhamos em cima, tá? Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela surge no Brasil em um contexto significativo, na qual, no final da década de 90, início dos anos 2000, nós tínhamos muitas discussões em torno da corrupção no Brasil, em torno do nível de endividamento das entidades públicas. A preocupação era essa: as dívidas estavam crescendo de forma significativa, sem muito controle, e tinha-se muita discussão em torno da corrupção. A Lei de Responsabilidade Fiscal é uma lei inspirada em outras legislações de outros países, como na Nova Zelândia, como nos Estados Unidos, e trazendo inspiração de lá, do exterior, foi divulgada a LRF, a Lei 101 de 2000, no sentido de fortalecer as finanças públicas, fortalecer o próprio orçamento público e ainda moldar, num certo sentido, a conduta fiscal do gestor público. Então, essa que é a ideia. A ideia é que a LRF promova um certo nível maior de transparência da informação, valorize também as necessidades no que tange ao controle e ainda evidencie cada vez mais a responsabilização do gestor, tá? Então, a LRF, nesses aspectos, é considerada muito importante. E do ponto de vista contábil, da nossa contabilidade do setor público, nós temos a LRF trazendo um aspecto muito fundamental. A LRF ela vai servir para que possamos acompanhar e também exercitar o controle das informações, o controle social, para que a população exerça o controle social, a contabilidade acompanhe os indicadores, porque a LRF ela vai trazer consigo uma série de limites ou percentuais que devem ser ali acompanhados por todos, pelo gestor, pelo contador, pela própria população. Conforme a gente acompanha aqui em nossa tela, nós temos que a LRF ela foi inspirada em outras leis de outros países, como Nova Zelândia, países da Europa, Estados Unidos. E ela foi ali divulgada no ano 2000, a LRF. Essa é uma lei que trata da responsabilidade na gestão fiscal. Ela traz consigo os aspectos que incentivam uma ação planejada e transparente das informações, traz consigo também a necessidade de cada vez mais prevenir riscos, corrigir desvios de metas, desvios orçamentários, tá? Quando a gente fala de desvios orçamentários, é aqueles desvios como resultado do ciclo orçamentário que a gente observa numa análise do balanço orçamentário, por exemplo, no sentido de garantir o equilíbrio ou preservar o equilíbrio e a integridade também nas contas públicas. Então, a LRF ela é muito importante neste aspecto e ela se agrega ao próprio orçamento público. Cabe aqui lembrar que o orçamento público está previsto na Constituição Federal, através do PPA, da LDO e da LOA, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e também a Lei Orçamentária Anual. E a LRF, num certo sentido, complementa o orçamento por trazer consigo a possibilidade de incentivo à participação popular no processo de elaboração orçamentária e ela traz também diversos pontos fortes, como os limites que a gente precisa contabilmente observar e os mecanismos de controle, na qual a gente pode analisar e extrair informações do relatório de gestão fiscal e também do relatório resumido de execução orçamentária, cujas informações advêm do subsistema orçamentário e traz consigo também as sanções, porque se os limites não forem respeitados, a entidade pública e até mesmo o gestor público pode ser penalizado. A LRF visa, portanto, favorecer
para um maior nível de controle das informações e também maior nível de transparência no que diz respeito ao orçamento público e à programação financeira que advém do próprio orçamento. A contabilidade, ela estará sempre acompanhando tudo o que acontece, o que tange em relação à LRF, especialmente no que diz respeito a esses limites, para a gente identificar, será que esses limites estão sendo atendidos, estão sendo observados, será que não? E se não estiver, o que o gestor pode fazer? O que a contabilidade pode sinalizar para o gestor para que ele possa tomar uma mudança de atitude, tomar novas atitudes, a fim de trazer benefícios para a própria população. Propósito da Lei de Responsabilidade Fiscal. A LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, tem o seu propósito em torno da conduta do gestor. Então, a lei se preocupa muito com as ações práticas do gestor. É ele que é o responsável por fazer com que aconteçam ali os programas governamentais, é ele que também propõe novas ações a serem executadas, é ele que acompanha, por exemplo, a execução da despesa. Então, a gente sabe que as despesas são executadas em estágios, empenho, liquidação e pagamento, então ele deve acompanhar tudo isso, é ele quem coloca em prática ali as aspirações da própria população. A LRF tem como um dos seus objetivos contribuir para a minimização de endividamentos. Às vezes o gestor ele acaba tomando decisões equivocadas ou às vezes exagerando um pouco nos gastos ao contrair, por exemplo, operações de crédito. Então, a LRF ajuda a manter até um certo patamar de controle essas operações de créditos. Mas ainda, isso vai ser um ponto de destaque da LRF, as despesas ou gastos com o pessoal, que é um tipo de gasto bastante significativo dentro das entidades públicas. A despesa com o pessoal é um dos principais gastos pelo qual a contabilidade vai monitorar e apontar para o gestor como está o nível, digamos assim, como estão ali os patamares de gasto com despesas com o pessoal e qual é a relação disso com a chamada receita corrente líquida, pois através dessa relação é que a gente identifica os limites de alerta e os limites prudenciais que devem ser acompanhados e observados pela contabilidade e também levado como informação para o gestor. Então, a LRF, nesses aspectos, traz consigo diversas informações importantes e diversos preceitos importantes. Vejamos mais aqui na nossa tela, para a gente conhecer. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal é, na verdade, a Lei Complementar Federal 101 de 2000, que estabelece as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Esta lei visa atender a um preceito da própria Constituição Federal, no que se refere à parte de tributação e do orçamento, definindo regras de conduta fiscal que se aplicam a todas as esferas de modo irrestrito. Isso quer dizer que a Constituição lá de 88 já previa que, em algum momento no futuro, seria necessário ali regrar a conduta fiscal. E esse regramento veio através da LRF, da Lei 101 de 2000. Tá? A gente pode aqui e deve considerar que a LRF possui diversos objetivos. Um deles está no fato de que ela enfatiza o controle social por parte dos cidadãos. A população pode ser mais ativa agora ao participar, por exemplo, do processo de elaboração orçamentária, do orçamento público. A LRF também enfatiza a fiscalização pelos órgãos de controle externo e interno dos atos e fatos que resultem no aumento das despesas e na redução das receitas. Então, a LRF favorece também para uma fiscalização mais assertiva dos gastos públicos. Menciona a execução de controle das despesas e dos custos da administração. Então, em termos práticos, ela busca aumentar também a transparência da informação, a informação que é divulgada à população, já que o maior nível de transparência contribui para o controle social da população, então, consequentemente, aumenta também o controle. Nesses pontos, a lei ela é simples, ela é objetiva, ela demonstra para nós a responsabilização do gestor público e revela também que ele precisa prestar contas, tá? E essa prestação de contas vai acontecer de diversas formas. Uma das maneiras que essa prestação de contas vai ocorrer é através da divulgação do relatório de gestão fiscal. A gente pode considerar aqui
que, do ponto de vista histórico, a legislação ela foi crescendo no que diz respeito à valorização do controle social. Quando a gente olha a Constituição Federal, a gente já vê o primeiro pontapé para isso, em que a Constituição Federal já coloca para nós essa necessidade, digamos assim, do exercício do controle social, algo que é fortalecido, bastante fortalecido pela LRF e por outras legislações que vieram depois, que trazem outros complementos que acabam se agregando à própria Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, do ponto de vista histórico, a gente vê que o controle social que é exercido por parte da população é cada vez mais valorizado na lei, na própria legislação. Isso demonstra o quão importante é o papel ativo da população no sentido de utilizar a informação contábil reportada para a tomada de decisão e também para participar no processo de elaboração orçamentária. Conforme a gente acompanha nessa próxima tela, neste quadro que a gente observa, a Constituição Federal de 88, ela instituiu o poder popular e determinou a exposição das contas dos gestores públicos, abrindo a perspectiva de comunicação de irregularidade por parte do cidadão. Já a Lei Complementar 101 de 2000, a própria LRF, ela reforçou o princípio da transparência da gestão fiscal como fundamental e imprescindível ao controle. Então, mais do que nunca, a transparência aqui é muito valorizada. Ao longo do tempo, vieram outras legislações, aqui tem apenas algumas, como, por exemplo, a Lei 10.257 de 2001, que traz para nós a participação popular na elaboração dos instrumentos de planejamento por meio de debates, audiências públicas, consultas públicas. Sim, a população pode contribuir avaliando os números, dando indicativos dos caminhos que o gestor público pode tomar de decisão e pode ser previsto ali dentro do orçamento. Então, existem debates, audiências, consultas que são recorrentes nos municípios, nos estados e também no âmbito da União. E ainda a Lei Complementar 131 de 2009, que estabelece instrumentos de transparências como facilitadores do controle social. E isso só demonstra para nós que cada vez mais, de fato, o controle social é valorizado juntamente com a transparência da informação. Não é à toa que nós temos relatórios de apoio, como o relatório de gestão fiscal, o relatório resumido de execução orçamentária, que traz ali, apesar do nome relatório resumido, traz em detalhes ali diversos aspectos do que está acontecendo dentro do orçamento público, que é de muita utilidade para o processo de tomada de decisão por parte do cidadão. LRF, benefícios e responsabilidades. Quando a gente fala da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos uma busca por um certo tipo de equilíbrio. Existe, por um lado, as aspirações da própria população, que deseja serviços públicos com qualidade, com eficiência, e deseja uma melhoria na educação, na saúde, na segurança também. E, por outro lado, existe um contraponto que é a perspectiva da gestão, do gestor público, que precisa, dentro do limite dos recursos disponíveis, buscar realizar essas aspirações. Então, o que se busca através da LRF é uma espécie de equilíbrio entre aquilo que a população deseja e aquilo que o gestor pode executar em relação àquilo que a população deseja, tá? Então, não é muito fácil, digamos assim, na prática, encontrar esse equilíbrio, mas a LRF incentiva isso, busca fazer com que isso de fato aconteça. E, num certo sentido, isso acaba se refletindo no próprio orçamento, já que o orçamento, pelo menos do ponto de vista do planejamento, precisa ser de fato equilibrado em relação às receitas e também em relação às despesas orçamentárias, tá? Então, num certo sentido, tudo acaba se refletindo no próprio orçamento, pois lá está previsto quais serão as ações governamentais, quais serão os programas governamentais, as prioridades, as metas. A gente olha tudo através da LDO e da LOA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela traz, então, consigo uma série de benefícios,
não é inegável que a LRF ela não traga benefícios, ela traz muitos benefícios de fato à população, e um deles é o fato de reforçar o próprio orçamento público. Então vejamos só aqui na nossa tela mais algumas informações. Nós temos alguns pontos chaves, olha só. Transparência, prestação de contas, isto é incentivado e valorizado. O planejamento, a LRF reforça o planejamento e dá poder à população de contribuir com este planejamento. A LRF também reforça o princípio do equilíbrio orçamentário. Receitas e despesas precisam estar equilibradas e não é à toa que a observação de limites vai ser útil para que esse equilíbrio aconteça. Redução no déficit público. Então, se a gente busca uma redução do nível de endividamento, busca-se também uma redução do déficit público para que a entidade pública tenha níveis de eficiências que sejam sustentáveis ao ponto de oferecer serviços de qualidade à população. Um ponto importante para nós, contadores, preservação do patrimônio público, preservação dos recursos da própria entidade e não só dos recursos, mas também do quê? Das dívidas, já que as dívidas fazem parte do patrimônio público. Limites de despesas diversas a nível prudente. A LRF traz consigo diversos limites e indicadores, digamos assim, que precisam ser observados quanto a ser atendidos ou não. Se não forem atendidos, penalidades podem ser aplicáveis ao próprio gestor e à própria entidade pública. No fundo, busca-se o equilíbrio entre aquilo que a sociedade deseja, entre as aspirações das sociedades e os recursos colocados à disposição do governo, já que a sociedade, a população, quer saber o que está sendo feito com os recursos que lhe foram cobrados, com os impostos, como os impostos estão sendo empregados. Então, é necessário, sim, essa busca constante deste equilíbrio. Por isso que nós temos a participação popular na discussão e elaboração dos planos e orçamentos. Então, a população pode contribuir com ações, com prioridades que o gestor público pode adotar, pode fazer apontamentos de erros de ações também, de desvios de metas, o que é bem interessante em discussões em audiências públicas também, tá? A disponibilidade das contas públicas durante o exercício para consulta e apreciação do cidadão. Então, se ele vai participar contribuindo para o orçamento e para o planejamento, ele pode e deve ter acesso às informações das contas públicas para entender o que está acontecendo e aí palpitar sobre as próximas ações e levar essa contribuição para o gestor, tá? Para que o gestor público possa, então, conseguir aplicar essa sugestão, se for este o caso. As informações das contas públicas, com detalhes, são divulgadas por meio de relatórios periódicos, com acesso público. Esses relatórios são públicos e de ampla divulgação, que você pode, inclusive, acessar, por exemplo, nos sites das prefeituras e nos portais das transparência, como o relatório de gestão fiscal, por exemplo, e o relatório resumido de execução orçamentária, que são relatórios que acabam complementando ali o conjunto das demonstrações contábeis e acaba sendo mais pontual no que diz respeito às informações orçamentárias que esses relatórios trazem consigo. Então, nós temos aqui dois relatórios importantíssimos, tá? De ser acompanhado, de ser lido também, lido com atenção, pois nesses relatórios a gente encontra detalhes, por exemplo, sobre restos a pagar, a gente encontra as informações de despesas extra-orçamentárias, orçamentárias também. A informação, isso é muito importante, a informação da receita corrente líquida, a gente pode encontrar nela também. Essa informação é uma informação pertinente para o controle de gastos com o pessoal, informações sobre operações de créditos e assim por diante, tá? Então, existe diversos derivativos de informações orçamentárias, que advêm do subsistema orçamentário, que estão presentes nesses relatórios, que a população pode utilizar essas informações para tomar as suas decisões e fazer os apontamentos para o próprio gestor ali em audiência pública, para levar isso em contribuição para a sociedade. O gestor público, por sua vez, ele tem o seu exercício de prestação de contas através dos números que são reportados e também da participação conjunta com a população através dessas mesmas audiências e do report de informações e das suas ações à própria população. Então, é isso que a população deseja,
ter mais transparência daquilo que o gestor público está realizando. A contabilidade acompanha os dois lados, acompanha todo esse processo, favorecendo para que essa comunicação de fato aconteça e que os números de fato sejam confiáveis ao processo de tomada de decisão dos dois lados, tanto do gestor quanto também da população. Pilares da Lei de Responsabilidade Fiscal. A LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, possui algumas bases fundamentais, bases importantes. Nós temos como termos recorrentes até palavras como transparência, então a transparência vai ser algo muito importante para a LRF, o próprio planejamento, uma vez que fortalece o orçamento público, a LRF segue neste papel. Nós temos a responsabilização, que é a evidenciação mais clara daquilo que o gestor público está fazendo, isto é, a prestação de contas. E nós temos também, talvez um ponto mais significativo para nós da contabilidade, que é o controle. Então, o controle aqui é muito fortalecido, tanto no sentido do controle social, o exercido por parte da população, quanto também no controle orçamentário, em relação ao ciclo orçamentário que ocorre no orçamento, no planejamento e na execução, e também no controle no sentido de acompanharmos os indicadores para a gente entender, será que aquele município, o município X, por exemplo, ele está ultrapassando os limites estabelecidos pela LRF? Por exemplo, será que esse município ele está tendo um excesso de gasto com o pessoal? Porque existem limites, tá? O gasto com o pessoal é um dos gastos mais significativos das entidades públicas e esse gasto tem um limite e precisa ser respeitado. E se o município, por exemplo, chega muito próximo desse limite, a contabilidade vai alertar. Se o limite ultrapassa 95%, que é o chamado limite prudencial, então, o gestor público passa a ter aí um período de 8 meses para retornar para um limite menor, para um limite aceitável e assim manter uma boa condução na sua postura como gestor público. Caso contrário, a população pode ser penalizada pelo não recebimento, por exemplo, de transferências governamentais. E é aí que, por exemplo, construção de viadutos que dependem de financiamento da União, por exemplo, financiamento de outros entes, aí essa obra pública pode ser interrompida temporariamente até a regularização desse município em relação à sua responsabilidade fiscal. Então, é importante ter bastante atenção em relação a essa observação dos limites, tá? Então, no que diz respeito aos pilares ou às bases da LRF, nós temos essas 4, conforme a gente pode observar. Planejamento é a primeira base. Trata-se do reforço dos vínculos entre o PPA, LDO e LOA. A LRF reforça a ligação dos 3 instrumentos de planejamento e favorece também para a geração de condições favoráveis de se cumprir dispositivos definidos na lei, tá? Então, ela incentiva o cumprimento da própria lei em relação aos mecanismos. Transparência, ela também fortalece a divulgação ampla dos relatórios nos meios de comunicação, nos sites, nos portais da transparência, tá? Nos sites das prefeituras, por exemplo. Também a transparência é vista através da realização de audiências públicas, pelo qual há a participação popular exercendo seu controle social. Depois, nós temos o controle. O controle está relacionado com a própria fiscalização das informações públicas, do endividamento. E aqui o controle está indicado em relação ao alcance das metas estabelecidas na LDO. Será que as metas propostas, os programas governamentais estão sendo cumpridos? Ou será que não? Será que a entidade pública está se endividando muito para cumprir as metas? Ou será que não? De que forma isso está acontecendo? Então, são preocupações que nós vamos ter. Preocupações relacionadas à realização de operações de crédito, de despesa total com pessoal, de dívidas consolidadas, de recursos obtidos com a alienação de ativos, isto é, com a venda de recursos de itens do imobilizado, por exemplo, com gastos totais do próprio Poder Legislativo ali no município. Então, uma série de limites, condições, medidas, restrições são observadas como consequência disso, tá? E na própria Constituição Federal, na própria LRF, nós vamos encontrar
esses limites, essas condições, esses percentuais que devem ser observados em relação a cada tipo de gasto. Do ponto de vista do ciclo orçamentário, nós temos que o orçamento ele é proposto inicialmente para o ano seguinte, então ocorre o planejamento e no ano seguinte ocorre a execução orçamentária. Então, a comparação entre o que foi previsto e o que foi realizado permite uma análise de desvios de metas. E aí é o momento em que acontece, de acordo com a Lei 4.320 de 64, aí acontece a avaliação e o monitoramento. O controle vem também, porém fortalecido pela LRF, o controle no setor público. O controle aqui é ancorado num planejamento consistente e baliza as ações que foram realizadas, tá? Então, o controle não se dá apenas em relação ao ciclo orçamentário, mas também em relação às programações financeiras e em relação também ao cumprimento das metas que foram propostas dentro do próprio orçamento. Depois, por fim, nós temos a responsabilização como a última base. Trata-se do conjunto de mecanismos e procedimentos que permitem os gestores a prestar contas dos resultados de suas ações. E os cidadãos conseguem aí verificar se os governantes estão agindo em função dos interesses coletivos. Então, o gestor precisa prestar contas sobre o quê? Sobre várias informações, como, por exemplo, sobre a recuperação administrativa e judicial de créditos, sobre as medidas de incremento das receitas tributárias, sobre o desempenho previsto e realizado, tá? Isso aqui é muito importante para que a gente possa ver se aquilo que ele propôs, ele de fato cumpriu ou não, ou se houve mudanças orçamentárias, alterações orçamentárias pelo meio do caminho, e também as providências para a própria fiscalização. Então, a LRF traz consigo essas 4 bases que são fundamentais, que são imprescindíveis, tá? A prestação de contas, a transparência, o planejamento, o controle. Esses 4 pilares estão interrelacionados, então um depende do outro. Assim como a transparência depende da prestação de contas ou acontece de forma simultânea, o controle também acaba acontecendo ali de forma simultânea junto à prestação de contas, muitas vezes, na hora de se analisar o ciclo orçamentário. Avalia-se o controle também, tá? Então, tudo acaba contribuindo. Um pilar contribui para o outro pilar, digamos assim, tá? E dessa maneira, nós temos a lei de responsabilidade fiscal sendo bastante fortalecida no que diz respeito ao seu propósito, no que diz respeito aos seus benefícios à própria população, tá? Então, lembre-se que inicialmente a LRF busca reduzir o nível de endividamento e reduzir também possibilidades de corrupção ao favorecer para esse nível de controle ali por parte do cidadão e um controle que permite assegurar ali ou dar uma segurança, uma garantia em relação à programação financeira para os desembolsos que vão ser exigidos para o pagamento das despesas, por exemplo, tá? Então a LRF também vai muito por esse lado, fortalecendo o lado da programação financeira no contexto da nossa contabilidade. Observando limites prudenciais e de alerta. Quando a gente considera, por exemplo, um município com o seu conjunto de despesas com o pessoal, um município ele pode ter ali até 60% dos seus gastos com despesas com o pessoal distribuído ali entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo na faixa de 54% para um e o restante, 6% para o outro. Esse limite precisa ser observado, 60% precisa ser de fato ali observado. E aí, contabilmente, o que a gente tem? A gente tem que esse 60% ele é avaliado através da relação das despesas com o pessoal, de gastos com o pessoal, aquelas despesas correntes que nós já conhecemos, tá? De gastos com o pessoal, relacionado com a chamada receita corrente líquida, que é inicialmente a receita corrente excetuada ali as transferências governamentais, tá? Então, ao fazermos essa relação, a gente identifica qual o percentual relativo de gastos com o pessoal dentro daquele município. E aí a gente observa se esse percentual
está se aproximando ali dos 60%. Como parâmetro, a gente aplica ali 90%, 95% sobre os 60%, no caso de um município, por exemplo, tá? Para a gente descobrir qual seria aí o limite de alerta, que é 90%, e o limite prudencial, que é 95%, tá? Antes de se chegar ali no 100%, que corresponde aos 60% do limite de gasto com o pessoal. Ou seja, nós temos que ficar atentos se o município está se aproximando dos 90% de gastos possíveis com o pessoal. Se estiver se aproximando, ele está próximo de entrar no limite de alerta, e aí a própria contabilidade, pela controladoria, pode alertar o gestor quanto a isso. E se ultrapassar os 95%, o Tribunal de Contas vai também alertar. Vai alertar, ultrapassou 95% e é passível de sanções. Então, a partir daí, o gestor pode sofrer sanções, quanto também a própria entidade pública pode sofrer sanções, o que, consequentemente, prejudica, pelo menos temporariamente, a população, tá? Então, é importante que o gestor busque manter-se num nível aceitável em relação ao gasto com o pessoal, à despesa com o pessoal. Aqui, nesta atividade, a gente vai ver um pouco disso, tá? Então, acompanhe só aqui na nossa tela as seguintes informações. Em um município, considerando que o limite de despesa com o pessoal não pode ser superior a 60% da receita corrente líquida, tá? Da RCL, então a gente tem que observar isso. Em municípios, o limite com despesa de pessoal é até 60%, tá? Neste caso, a RCL corresponde às receitas correntes, já que neste caso dos municípios não há nenhum tipo de transferência governamental. O limite prudencial é de 95%, o limite de alerta é de 90%. E a seguir, daqui a pouco eu já vou mostrar para você, o quadro de receitas e despesas, advindos lá do balanço orçamentário. E aí vem a pergunta, responda, qual é o valor de limite máximo pela Lei de Responsabilidade Fiscal para despesas com pessoal? E outra pergunta, se esses limites foram ultrapassados ou não, tá? E aí, né, como é que fica a nossa situação? A gente pode observar aqui o quadro de receitas e despesas. Nós temos tanto receitas correntes aqui, quanto receita de capital, tá bem? E também despesas correntes e despesa de capital aqui no nosso quadro. Então, a informação que a gente tem que se atentar é que, neste caso, não temos nenhum tipo de transferência. Então, a receita corrente líquida será correspondente à própria receita corrente e a gente precisa fazer uma relação dessa receita com a despesa com o pessoal e encargos, para a gente entender se esse município está ultrapassando ou não os limites ali, o limite de alerta, o limite prudencial, e se está ultrapassando, a gente pode buscar entender o que está acontecendo. Se não estiver ultrapassando, a gente pode buscar entender se esse município está numa condição saudável ou não. Então, vejamos como que calcula este caso, tá? Como que a gente resolve, então, este caso. Olha só, aqui embaixo nós temos que, neste caso, a receita corrente líquida vai ser equivalente à receita corrente. Somando as receitas, nós temos um total de 40.150, ok? Se fizermos 60% da receita corrente líquida, que seria o limite máximo de gasto com pessoal, nós temos aqui 40.150 vezes 60%, ou 0,6, equivale a 24.090, tá? Então, 24.090 é o limite máximo, seria um equivalente a 100% para gastos com pessoal. E aí, o que a gente faz? A gente calcula os limites de alerta, o limite prudencial, a partir deste valor de 24.090. Então, os cálculos estão ao lado. Então, 90% de 24.090 é 21.681 e 95% de 24.090 é 22.885. Então, os limites são esses. E o município, como está? Está próximo desse limite ou não? Então, quando a gente olha, por exemplo, o gasto com o pessoal em cargos, esse município, naquilo que foi empenhado, lembre-se que uma despesa empenhada corresponde a uma despesa que foi executada, embora não tenha avançado em todos os seus estágios da execução, mas é uma despesa executada, nós temos uma despesa empenhada ali de 16.100.
O valor de 16.100 está abaixo dos dois limites, ó, do limite de alerta e do limite prudencial. Então, isso quer dizer que este município, por exemplo, está com um gasto com o pessoal dentro de um limite aceitável, tá? Então, por quê? Porque 16.100 é um valor menor do que 21.681 e é um valor menor do que 22.885, tá? Então, esse limite está numa condição satisfatória. Mas vamos imaginar que se por acaso esse município estivesse numa condição em que estivesse ultrapassando os 95%, o que aconteceria, né? Bem, o gestor público ele pode tomar algumas medidas para retornar para um limite aceitável. Ele pode, por exemplo, buscar reduzir as despesas. Quando não for possível reduzir despesas de pessoal, ele pode buscar reduzir as outras despesas, por exemplo, tentar trabalhar um pouco em relação às despesas de uma forma geral. Tentar minimizar ali possíveis auxílios ou gastos em relação ao pessoal propriamente dito, ou então trabalhar do lado da arrecadação, aumentar a arrecadação, tá? Mas lembre-se, é possível aumentar a arrecadação sem necessariamente aumentar impostos. Quando o prefeito, por exemplo, ele incentiva a economia local, se a gente pegar, por exemplo, o ISS, a prefeitura consegue aumentar o nível de arrecadação sem necessariamente aumentar o imposto, tá? Então, é importante que ele seja inteligente, estratégico na hora de trabalhar por aí. Então, ele trabalha as despesas e trabalha também as receitas. Se ele se ver impossibilitado de lidar com as despesas com o pessoal, ele acaba sendo obrigado aí a buscar uma elevação na arrecadação. E alguns prefeitos optam, infelizmente, por aumentar os impostos neste caso, tá? Então, é importante que quando isso acontecer, a contabilidade realize um alerta sobre isso, tá? E a gestão se posicione também no sentido de trazer benefícios à própria população, tá? Então, por que a gente pensa na despesa e a gente pensa na receita? Por causa dessa relação, tá? Da despesa com a receita corrente líquida, que traz para nós o percentual relativo. Se a receita corrente líquida for maior, então esse percentual em relação à despesa, ele diminui, tá? Então, o gasto com o pessoal, ele acaba proporcionalmente diminuindo e a prefeitura consegue retornar para dentro de um limite aceitável, saindo daquela faixa dos 95% e, se for o caso, saindo também da faixa dos 90%. Atividade interativa. Muito bem, agora neste momento da nossa aula eu quero convidar você a participar aqui da nossa atividade interativa e para isso eu trago aqui, conforme a gente pode observar na nossa tela, um acesso para você aqui realizar, tá? Você pode utilizar o seu celular e escanear esse QR Code que está aqui na nossa tela ou acessar este link que está aqui também. Você vai ser levado para um dashboard no nosso Padlet e lá eu deixo para você uma pergunta, tá? Então, a pergunta que eu coloco é: para que os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal devem ser observados? Então, você pode acessar o nosso Padlet e no final da página você vai encontrar um botão de mais, onde por ele você pode adicionar um comentário, uma resposta, uma opinião sobre este questionamento. Vou dar aqui alguns instantes para que você possa realizar este acesso e em seguida nós retornamos aqui à nossa aula para a gente verificar o que vocês colocaram, porque eu já estou curioso. Vou dar aqui alguns instantes, então a gente já retorna daqui a pouquinho.
Muito bem, vamos aqui então agora retornar à nossa aula e vamos observar o nosso dashboard. Vejo que o pessoal já entrou aqui no nosso painel. Desde já, quero agradecer a todos que estão participando e comentando aqui na nossa tela, na nossa atividade interativa. O pessoal está bastante animado. Obrigado, tá, pelo carinho de vocês e por toda a participação. Vamos ver aqui, então, as contribuições, né? Eu deixei a pergunta. Para que os limites da LRF devem ser observados? O Romário comentou, por exemplo, para que os governantes definam metas fiscais anuais e indiquem a fonte de receita para cada despesa permanente proposta, tá? Então, está relacionado às metas fiscais, com certeza está, tá? Um outro comentário aqui, né? Para ter certeza que terá dinheiro para todas as áreas. Também é uma forma de preservar a integridade dos valores destinados aos programas governamentais. Alguém comentou aqui para manter o gasto dentro do esperado e evitar causar imprevistos aos quais não sejam cobertos. Esses imprevistos a gente pode interpretar como sendo, tá? O nível de endividamento. Às vezes o nível de endividamento aumenta bastante. É importante preservar um nível de controle, especialmente no que tange ao gasto com pessoal, já que representa um dos principais gastos das entidades governamentais, tá? Para manter o equilíbrio fiscal do ente público de transferência, tá? Roberto comentou aqui para nós. Obrigado, tá, Roberto, pelo seu comentário. Obrigado a todos que estão comentando. Os comentários estão aparecendo aqui na nossa tela. E, de fato, para tudo isso, tá? Para verificar os gastos das contas públicas em relação às metas estabelecidas. Então, é para isso também, para que a gente mantenha um patamar de controle satisfatório, tá? Para que a gente tenha ali um acompanhamento do nível de endividamento, para a gente saber também como que está a qualidade da gestão das entidades governamentais. Então, para tudo isso, serve a LRF e a LRF vai contribuir para nós nos seus diversos aspectos. Mas lembre-se, ela vai apresentar limites, mas vai apresentar também sanções. Se houver limites que não estejam sendo respeitados, as sanções podem ser aí plenamente aplicáveis. LRF limites. Bem, aqui agora nós vamos conhecer alguns dos limites que nós temos como advindos da própria LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal e também de legislações aderentes à própria LRF. Um dos principais limites que a gente precisa e deve observar é o limite de gasto com o pessoal. O limite de gasto com o pessoal é realmente um dos gastos mais significativos do que a gente tem em relação ao poder público, em relação às entidades públicas. E aí, a própria lei estabelece alguns percentuais que precisam ser observados. Então, acompanhe só comigo aqui na tela, veja só. Nós temos uma série de percentuais, tá? Esses percentuais, eles variam conforme o ente, no caso da União, dos estados e do município, tá? Então, o que acontece? No caso do governo federal, da União, deve-se observar que o gasto de pessoal não pode ultrapassar 50% da receita corrente líquida, enquanto que nos estados e município, o gasto com pessoal não pode ultrapassar 60% da receita corrente líquida. Esse percentual, de 50% e 60%, são distribuídos da seguinte forma. Então, nós temos aqui, no caso do governo federal, 40,9% no Poder Executivo, 6% no Judiciário, 2,5% no Legislativo e 0,5% no Ministério Público. No caso dos estados, nós temos 49% no Poder Executivo, 6% no Judiciário, 3% no Legislativo e 2% no Ministério Público. No caso dos municípios, 54% no Poder Executivo e 6% no Poder Legislativo, tá? Cabe aqui lembrar que quando a gente analisa esses limites, nós podemos calcular ali as áreas, digamos assim, de alerta, do limite de alerta e do limite prudencial, que corresponde a 90%, tá? Então, para você saber corretamente quanto é esse 90%, você pode aplicar, por exemplo, 90% sobre qualquer percentual que está aqui na nossa tela, e aí você vai identificar
o patamar do limite de alerta, tá? Que deve ser respeitado. E 95% irá corresponder aí ao limite prudencial. Cabe destacar que a receita corrente líquida, ela pode ser identificada no relatório resumido de execução orçamentária, tá? E corresponde ao resultado da diferença entre as receitas correntes, incluindo receitas tributárias, menos as transferências constitucionais. Além disso, nós temos, além de limites com gastos com o pessoal, nós temos limites também com operações de crédito. De acordo com a resolução do Senado Federal, número 43 de 2001, o montante global das operações realizadas em um exercício financeiro não poderá ser superior a 16% da receita corrente líquida. Então, o montante global das operações realizadas precisa respeitar também o patamar ali da receita corrente líquida. O comprometimento anual com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, inclusive aqueles relativos a valores a desembolsar de operações de créditos já contratadas e a contratar, não pode exceder a 11,5% da receita corrente líquida. Então, veja, nós temos percentuais. Esses percentuais são limites que precisam ser respeitados, tá? A entidade pública, ela existe uma exceção a essas regras aqui, a esses percentuais, tá? No que diz respeito à obtenção de operação de crédito, que é o seguinte: se a operação de crédito for obtida ou contratada com uma finalidade específica, que é a de financiar projetos de investimento para a melhoria da própria administração pública, da administração de receitas e da própria gestão fiscal, financeira e patrimonial, no âmbito de programas propostos pelo Poder Executivo, a operação de crédito pode ser realizada ultrapassando os limites, tá? Então, pode ser ultrapassada se a finalidade for para melhorar a própria gestão. Olha só que interessante. E as operações de créditos podem aí ser contratadas diretamente com o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Talvez você esteja aí um pouco curioso para saber, será que existem limites na educação e na saúde? Sim, existem limites na educação e na saúde. E os limites, quando a gente fala de limites, não são apenas limites máximos, mas também limites mínimos que precisam ser aí observados, como traz a própria Constituição Federal, conforme a gente observa aqui na nossa próxima tela. A Constituição Federal, no seu artigo 202, traz para nós aí o mínimo de gasto constitucional que deve ser aplicado na educação. Por exemplo, 25% na educação, no caso do Distrito Federal, estados e municípios, e 18% na educação, no âmbito ali da própria União, tá? Nós temos ainda o ato das disposições constitucionais transitórias, o ADCT, no artigo 77, que traz também alguns mínimos a serem observados, como um gasto de 15% na saúde, no caso de municípios e Distrito Federal, e 12% na saúde, no caso de estados. E se você ficou curioso em relação a esses percentuais aqui, você pode, caso desejar, você pode descobrir mais no site do Conselho Nacional de Secretarias da Saúde, acessando o QR Code que está aqui na nossa tela, ou então este link. Fica aí, caso você tenha uma curiosidade a mais para entender como que funciona a dinâmica destes percentuais, tá? Mas veja que a própria legislação, ela prevê ali esses mínimos constitucionais, tanto para a saúde quanto para a educação, que também são observados e devem ser observados ali como complemento ao propósito da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, esses percentuais todos devem ser acompanhados. Então, contabilmente, a gente pode tratar tudo isso como uma espécie de painel de indicadores na qual a gente observa, será que está próximo do limite, não está próximo do limite, está muito alto, está muito baixo, como se a gente olhasse um painel de um carro para verificar se a luz daquele painel está acendendo ou não. Então, a gente está aqui atento, será que está próximo do limite? Está muito abaixo, está muito acima. Então, é nesse sentido, nesse senso crítico como contadores que nós devemos ter e nós devemos, se é assim que a gente souber de alguma tendência, por exemplo, do município, a gente deve buscar informar o próprio gestor público, se você estiver trabalhando, por exemplo, na controladoria pública do município. Então, é importante que você busque trabalhar este acompanhamento desses limites, tá? Tanto dos limites mínimos
quanto dos limites máximos. Entre esses limites todos, o que se destaca mais é o gasto com pessoal, dado ao seu valor significativo que tem em relação ao conjunto de gastos. Então, é um gasto muito importante que deve ser, aí, de fato, acompanhado de perto. Todas essas informações podem ser ali observadas através do relatório de gestão fiscal e complementadas pelo relatório resumido de execução orçamentária, informações públicas que são divulgadas nos portais da transparência. Tá? Então, lembre-se disso, caso você precisar ter um acesso rápido a essas informações, você pode acessar esses relatórios. LRF sanções. Bem, a LRF traz consigo sanções ou penalidades caso os limites não sejam atendidos, não sejam respeitados, tá? Essas sanções visam preservar a integridade do equilíbrio das receitas com as despesas, tá? E visa também conduzir, digamos assim, a própria conduta do gestor público, então, regrando, num certo sentido, a conduta do gestor público. Em relação aos gastos com pessoal, mais especificamente, se os limites de gasto com pessoal não forem observados, o município ele pode deixar de receber transferências governamentais, o que pode ser ruim para o próprio município, já que se houver ali uma obra em andamento, por exemplo, o município pode deixar de receber uma transferência importante para a execução daquela obra, por exemplo, pelo menos temporariamente, sabe? Ou receber alguma outra transferência que seja destinado à própria saúde, pode acontecer eventualmente, caso o limite não seja respeitado. O próprio gestor público pode ser penalizado também, em alguns casos, sendo cassado e podendo até perder o mandato, tá? Ou ainda sendo preso, né? Em casos mais graves. Então, existem sanções que são aplicáveis tanto ao gestor público quanto também à própria entidade pública. E aí, quando uma sanção é aplicada à própria entidade pública, a população sai perdendo e isso escancara um pouco mais o problema da gestão, já que se o gestor público deixou o limite ser ultrapassado, então claramente há algum tipo de problema de gestão que precisa ser resolvido. Entretanto, o gestor ele tem um período de 2 quadrimestres para tentar adentrar para dentro do limite aceitável. Caso contrário, as sanções são fortemente aplicadas, tá? Então, ele tem um prazo aí para tentar se regularizar, digamos assim, quanto aos gastos com o pessoal na relação com a receita corrente líquida, tá? Então, nesse sentido, vamos aqui observar as seguintes informações na nossa tela. Aqui ao lado, né, melhor dizendo, temos uma figura que ilustra para nós a observação e o controle ali dos gastos com o pessoal. Então, até 90% o limite é aceitável. Entre 90% e 95%, o município está no limite de alerta. Passou dos 95%, está no limite prudencial, tá? Então, excedendo os 95% do limite prudencial, do limite fixado, é vedado ao poder ali, de acordo com o artigo 22 da LRF, conceder vantagens, aumento ou adequação de remuneração, além de criar cargos ou funções. O excedente deve ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 no primeiro quadrimestre, de acordo com o artigo 23 da LRF. Então, o gestor precisa tomar ações ali para retornar para dentro do limite. Se for no último ano de mandato daquele governante, o excedente ali deve ser eliminado de imediato, deve acontecer de imediato, de acordo com o artigo 23. Então, ele precisa tomar alguma medida para resolver de forma mais imediata, de uma forma mais rápida, a situação, tá? Então, a gente pode observar que, caso o gestor público não retorne para dentro do limite aceitável, então haverá sanções tanto para o ente quanto para o próprio gestor. No caso do ente, se não retornar ao limite, o ente deixa de receber transferências voluntárias, ou pode deixar de receber transferências voluntárias, de obter garantia direta ou indireta de outro ente,
ele deixa também de poder contratar operações de créditos, com exceção daquelas destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem a própria redução das despesas com o pessoal, tá? Então, lembre-se que operações de créditos que favorecem para a própria melhoria da gestão fiscal são possíveis de serem realizados, tá? Então, mas, apesar disso, o município fica restrito, digamos assim, em relação às operações de créditos, em relação a receber transferências governamentais. Já no caso do gestor público, se ele não retornar ao limite, o gestor público poderá pagar multa com os recursos próprios, em até 30% dos vencimentos anuais, em alguns casos perder o cargo público ou ter o mandato cassado, ser preso, detido ou sofrer reclusão, ou ficar inabilitado para o exercício da função pública por um período de até 5 anos, tá? Então, ao ferir aí a própria LRF, ele pode ser penalizado, digamos assim, com alguma dessas sanções que está listado aqui na nossa tela, tá? Então, é importante que a contabilidade no seu papel busque fazer alertas ao gestor. Então, gestor, né, está próximo ali do limite, está aumentando mais os gastos, o nível de receita está muito baixo. Quando há isso é interessante, porque quando há um nível baixo de arrecadação, que não atende ali aquilo que foi previsto, o gestor corre esse risco, tá? De acabar excedendo na proporção relativa o gasto com o pessoal. E aí é necessário que o gestor busque controlar esse limite, tá? A contabilidade vai fazer os alertas. Se não for suficiente, o Tribunal de Contas também vai alertar, né? Quando alcançar ali o limite prudencial, vai alertar aquele gestor que ele precisa tomar medidas para que os valores estejam ali em níveis aceitáveis, tá? Então, ele vai ter o tempo ali, caso ele ultrapasse o limite prudencial, ele vai ter um tempo ali de 2 quadrimestres para retornar para dentro do limite, tá? Então, é importante aí que o gestor busque tomar ações estratégicas, inteligentes, que favoreça a própria economia local, né, que favoreça um nível de arrecadação da população, mas que não prejudique a própria população nesse processo, né, que não prejudique ali o próprio coletivo. Então, é importante que haja ações que sejam conscientes. Em casos de municípios pequenos, menores, talvez esse tipo de controle seja um pouco mais difícil, já que os municípios pequenos, tá? Essa é uma informação curiosa, os municípios menores tendem simplesmente a aumentar a arrecadação, tentar aumentar a arrecadação, às vezes aumentando os impostos ali dentro do próprio município para lidar com o problema, tá? Mas é importante que a contabilidade busque, no seu papel, apontar os caminhos. Quais caminhos o gestor pode adotar para resolver o problema? Quem vai tomar a decisão final é o próprio gestor público, que vai usar a informação contábil para o seu processo de tomada de decisão, tá? Mas a contabilidade tem esse papel, sim, de buscar apontar os caminhos. Se este é o problema, quais os caminhos o gestor público pode percorrer para melhorar a situação do município. Então, do ponto de vista, por exemplo, da controladoria, isso é muito importante, tá? A controladoria pode fazer esse tipo de apontamento e é importante também que a contabilidade, bem de antemão, busque constantemente acompanhar esses limites, esses percentuais que podem ser tratados sob a forma de indicadores, tá? E assim acompanhar a tendência do município em entrar ou não entrar para dentro dos limites de alerta e limites prudenciais, por exemplo, tá? Ou verificar qual o patamar de gastos de operações de crédito. Então, a contabilidade pode acompanhar isso periodicamente, avisando o gestor público sobre a situação. Por isso que é muito importante. E tudo isso contribui para que essas sanções sejam evitadas, não ocorram tanto para o gestor quanto também para o ente público, pois aí, se o ente público é sancionado, a própria população acaba sendo penalizada, acaba sofrendo neste processo. Ciclo orçamentário e demonstrativos fiscais. Bem, nós temos na contabilidade do setor público a visualização do ciclo orçamentário, que ocorre
através do subsistema orçamentário, pelas informações do planejamento e também da execução. Então, lembre-se disso, que no planejamento nós temos as receitas, nós temos as despesas, que são as receitas previstas, as despesas que são fixadas inicialmente, e depois esse planejamento é levado para a execução orçamentária para ser efetivamente realizado. E aí, contabilmente, a gente reconhece as receitas conforme a arrecadação e a gente reconhece as despesas conforme a velocidade de execução. A LRF, ela vai se inserir neste processo de planejamento e execução orçamentária. No planejamento, favorecendo para a participação popular, a população vai dar suas contribuições, a própria LRF vai fortalecer o elo entre os instrumentos de planejamento, tá? E na execução, onde a gente observa o ciclo orçamentário quanto aos aspectos de controle. No controle dos desvios de metas, no controle das programações financeiras, por exemplo, para a gente visualizar com que velocidade as despesas estão sendo pagas, estão sendo ali liquidadas, a gente visualiza isso. A LRF traz um fortalecimento para esse lado, para o lado financeiro, tá? E como consequência disso, nós temos dois relatórios importantes, que são relatórios de apoio, relatórios auxiliares, que é o relatório de gestão fiscal e o relatório resumido de execução orçamentária. Apesar do nome, relatório resumido, ele traz, na verdade, uma série de quadros, entre eles o próprio balanço orçamentário dentro deste relatório, que serve para trazer de forma pontuada, digamos assim, informações que dizem respeito ao próprio orçamento. Então, a gente consegue ver de forma mais pontual o gasto com pessoal, de forma mais pontual o gasto com operações de créditos, por exemplo, e assim por diante. Então, isso se torna bem interessante para fins de análise e tomada de decisão por parte do usuário da informação, esses relatórios de apoio ali previstos pela própria LRF, pela lei de responsabilidade fiscal, tá bem? Então, nesse sentido, vamos aqui acompanhar o que nós temos aqui em nossa tela. Veja só, nós temos o ciclo orçamentário sendo representado, então vale lembrar que o ciclo ele começa com a elaboração e a revisão do PPA, que é uma espécie de plano estratégico governamental, ou plano plurianual destinado ali a um período de 4 anos. Este plano ele é elaborado, revisado quanto aos seus propósitos, juntamente ali com a LOA também. Aliás, a LOA, né, ela é desenvolvida anualmente, então você tem a elaboração e aprovação da LDO e da LOA, desculpa, tá? A LDO ela traz consigo as metas operacionais da entidade do setor público e as prioridades também, e a LOA quantifica. A LOA traz para nós as receitas e despesas, quantificando as metas. E aí tudo isso é discutido, votado, aprovado ali pelo Poder Legislativo e depois, no ano seguinte, levado para execução. A LRF se insere neste processo todo, nesse ciclo. O ciclo orçamentário é a sequência de etapas desenvolvidas neste processo orçamentário. E a LRF acompanha todo o desenrolar ali da elaboração orçamentária e execução orçamentária, trazendo também consigo uma preocupação quanto à programação financeira da despesa e do cronograma de execução de desembolsos, tá? Então, quadros de execução de pagamentos, por exemplo, podem ser elaborados, divulgados e acompanhados periodicamente. Então, a LRF fortalece o controle e a avaliação da própria execução orçamentária. E depois o ciclo ele se repete, destacando-se aqui que a LDO e a LOA são elaborados anualmente e o PPA uma vez a cada 4 anos. E aí nós temos os dois relatórios trazidos pela LRF. O relatório de gestão fiscal, que é um deles, que traz como objetivo a necessidade de avaliar as despesas e apurar os percentuais da dívida, das despesas com o pessoal, os limites de alerta, os limites prudenciais, os limites totais, informações extra-orçamentárias como restos a pagar. Então, a gente vê tudo isso no relatório de gestão fiscal, por isso ele se torna um relatório bem interessante. A sua competência de elaboração e divulgação é de todos os poderes e órgãos da administração pública e existe um prazo de até 30 dias após o término de cada quadrimestre para a sua divulgação, tá? Então, ele é divulgado
prazo ao término, até 30 dias ao término de cada quadrimestre. E muitas vezes ele pode ser divulgado em versões simplificadas, conforme o artigo 48 da LRF. Então, em termos gerais, num relatório de gestão fiscal, você vai encontrar informações pontuais sobre despesa com pessoal, sobre a dívida consolidada, sobre as garantias, sobre as operações de créditos, sobre os restos a pagar, tá? Observando tanto os valores quanto também a sua relação, ou a relação dessas informações com a receita corrente líquida em termos percentuais, o que é bem interessante para fins de controle periódico ali dos limites. O relatório de gestão fiscal, com certeza, ele é bem importante. Além dele, nós temos também o relatório resumido de execução orçamentária, que, como eu falei, apesar do nome resumido, tá, ele apresenta diversas informações pontuais. Por que resumido? Porque o orçamento em si, ele é bastante analítico, tá? E aí, o relatório resumido, ele traz para nós quadros específicos que a gente pode utilizar para analisar. Por exemplo, ele traz consigo uma versão do balanço orçamentário, por exemplo. Ele apresenta quadros com informações sobre despesas por função e subfunção, quadros sobre a receita corrente líquida, sobre o resultado primário e nominal, sobre restos a pagar por poder e por órgão, sobre receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, por exemplo, focado ali nos gastos relacionados ao ensino, também com receitas de impostos e despesas voltadas para a saúde, então a gente vê essa informação também, receitas de operações de créditos e despesas de capital, observando aquilo que está sendo realizado para a constituição ou alteração de patrimônio público, projeção atuarial do regime próprio de previdência social, receita de alienação de ativos e aplicação de recursos, tudo em quadros próprios, tá? A gente consegue observar essas informações de uma maneira pontual e, no geral, essas informações, numa forma como um todo, tá? Advém ali do subsistema orçamentário da contabilidade. Então, nós temos esses quadros pontuais que nos permitem fazer uma análise mais rápida. Então, se a gente quer saber, por exemplo, sobre as operações de créditos, a gente busca lá o quadro que diz respeito às operações de créditos, por exemplo. Se a gente quer entender mais o lado da saúde, a gente olha nos quadros que dizem respeito aos gastos com a saúde, por exemplo. Então, o relatório resumido de execução orçamentária, ele é interessante por causa disso, porque ele traz informações bastante pontuais e que são informações que favorecem também uma qualidade de análise por parte da população e facilita um pouco a vida do gestor no sentido dele prestar contas. Ele consegue ser mais transparente naquilo que ele deseja e precisa expressar para a própria população. Então, esses dois relatórios se tornam, portanto, dois produtos como resultados deste ciclo orçamentário, que é fortalecido pela própria Lei de Responsabilidade Fiscal. Analisando os limites de despesas. Bem, aqui agora nós vamos fazer uma breve análise dos limites de despesas que nós podemos identificar no município, tá? É importante considerar que no município, o município ele pode ter como limite de despesa com o pessoal até 60% da receita corrente líquida, distribuído ali para 54% e 6% entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, tá? Então, é importante ficar de olho nesses percentuais. Será que o município está respeitando? Pode acontecer, isso é comum a gente observar em análises, que pode ter ano que o município está respeitando o limite razoavelmente. Pode ter ano que o município está dentro do limite de alerta. Ele não chegou lá no limite prudencial, mas ele está lá no alerta, tá? E pode ter ano que ele continua por muito tempo aí em alerta. Então, é importante que a gente busque, quando pertinente, acompanhar esses percentuais periodicamente para a gente entender como que o município está evoluindo anualmente. Será que se ano a ano o município está conseguindo se manter estável em relação aos gastos com o pessoal? Ou será que ele sempre está ali um pouco na corda bamba, né? Sempre ali no limite de alerta, por exemplo, quase chegando no limite prudencial. Então, por isso que a gente muitas vezes realiza análises com informações históricas pegando múltiplos períodos, pois assim a gente tem a informação comparativa da informação, tá bem? Então, nesse sentido, observe comigo as seguintes informações.
O limite imposto pela LRF, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, para gastos com pessoal, não pode exceder o percentual da receita corrente líquida. Cabe ao Tribunal de Contas alertar os órgãos públicos quando se constatar que o montante da despesa total de pessoal ultrapasse ali os 90% do limite, tá? Então, o Tribunal de Contas pode entrar em cena, assim como a Controladoria também pode entrar em cena, fazendo esses alertas, no sentido de avisar, ó, gestor, você precisa tomar alguma medida, alguma ação, tá? Isto posto, veja o quadro a seguir, né? Mas antes da gente observar o quadro a seguir, só para reforçar aqui a você uma informação, a receita corrente líquida representa a soma das receitas tributárias de um governo referente às contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias e de serviços, deduzidos os valores de transferências constitucionais. Em essência, representa a receita corrente, com exceção das transferências que a entidade pública pode ali receber, tá bem? Então, essa informação representa aí a receita corrente líquida. Dito isso, a gente pode aqui considerar o seguinte quadro. Aqui nós temos um quadro com os períodos, tá? Nós temos a informação da receita corrente líquida e o percentual ali da receita corrente líquida. Esse percentual da receita corrente líquida é o resultado, na realidade, da relação da despesa com a receita corrente líquida, tá bem? Então, o Poder Executivo Municipal precisa observar, de acordo com a LRF, até 54% do limite. Se a gente restringir a nossa análise ao Poder Executivo. Dito isso, em quais anos a despesa com o pessoal excedeu o limite de 90%, estando assim, portanto, dentro do limite de alerta. Ao fazermos uma análise dessa relação, tá, desse percentual, e aqui só para destacar, essa informação percentual da receita corrente líquida, como resultado da relação da despesa de pessoal com a receita corrente líquida, você pode identificar no próprio relatório de gestão fiscal, que traz direto essa informação, tá? Mas caso você não tenha essa informação, você pode calculá-la pelo balanço orçamentário, por exemplo. Então, se a gente aplicar 90%, que seria o limite de alerta, sobre os 54%, que é o limite de gasto com pessoal no Poder Executivo, nós temos aqui um parâmetro de observação, 48,6%. Ou seja, se o percentual da receita corrente líquida estiver acima de 48,6%, então sim, o município está em condição de alerta. Caso contrário, não, está num limite aceitável. Observando aqui o nosso quadro e analisando ali os percentuais, a gente verifica que existe ali alguns períodos, alguns anos, em que os percentuais ultrapassam os 48,6%. Apenas em X3 e em X5 não se ultrapassou esse percentual, mas está muito próximo, tá? Então, no geral, a gente verifica que esse município, na maioria dos períodos, ele está ultrapassando o limite ali do alerta, o limite de alerta de 90%. Então, é importante que esse município fique de fato em alerta, né? Verifique se ele não está muito próximo de avançar ao limite prudencial, tá? Seria desejável ou interessante que esse município buscasse aí trabalhar a sua gestão no sentido de se preservar dentro de um limite aceitável, abaixo de 90%. Esse seria o desejável. Mas o limite de alerta como o nome fala, é um alerta, tá? Avisa se o município está próximo ali de entrar no limite prudencial. O município corre risco. Se houver uma queda na arrecadação repentina, de uma forma repentina, por exemplo, ele corre esse risco de entrar no limite prudencial. Por isso a cautela, tá? De tentar incentivar a gestão a entrar no limite aceitável. Então, essas análises são importantes da gente sempre acompanhar periodicamente como está o município, como está o Estado, como está ali a União, nesses aspectos em relação a esses limites. Será que esses limites estão sendo observados? Se o município entrar no limite de alerta, o Tribunal de Contas pode notificá-lo sobre a situação para que o gestor tome ali providências para prevenir que o limite prudencial não seja alcançado, tá? Para que o município se mantenha numa situação mais saudável, digamos assim. Atividade interativa. Agora, neste momento da nossa aula, quero convidar você, mais uma vez, a participar aqui da nossa atividade interativa e desta vez eu trago um outro acesso para você também, o nosso Padlet, o nosso dashboard. Então, a gente pode observar aqui na nossa tela.
Este aqui é um outro link, tá? Você pode acessar aqui este link que está aqui na nossa tela, ou este QR Code. Você vai ser levado para um dashboard de tela azul, digamos assim, tá? E lá eu deixo uma pergunta para você, tá? O que é possível nós refletirmos sobre os percentuais de limite de despesas com pessoal que a gente observa na LRF? Qual é a sua opinião sobre isso? O que a gente pode refletir sobre esses percentuais de limites de despesa com o pessoal? Então, eu deixo o espaço, o momento para que você possa realizar este acesso e adicionar um comentário respondendo a esta pergunta, tá? Fique à vontade para inserir mais de um comentário, se desejar também. Vou dar aqui alguns instantes e daqui a pouco nós voltamos para a gente verificar o que vocês colocaram, tá bem? Então, até daqui a pouquinho. Muito bem, voltando aqui à nossa aula, vamos ver então aqui nosso dashboard, verificar as contribuições de vocês. Mais uma vez, agradeço de coração, tá, pela participação de todos aqui na nossa aula. Então, deixei a pergunta ali, o que você pode pensar a respeito desses percentuais que a LRF traz para nós, tá? Vamos ver aqui alguns comentários. O Romário comenta para nós que podemos observar que existe uma relação proporcional entre receitas e despesas. Os limites impostos pela lei garantem que a máquina pública não fique sobrecarregada com o pessoal, o que exigirá um melhor planejamento dos governantes quanto à arrecadação e contratação de servidores. Obrigado, tá, Romário, pelo comentário. O Gênesis comentou aqui que esses limites servem como base para o gasto com o pessoal, ou seja, arrecadou mais, o teto é maior. Na mesma proporção, se ocorrer o contrário. Os limites servem para a gente ter o controle, tá? Ter o controle sobre a relação entre despesas e receitas. Olha só que interessante, isso é muito importante, tá? Nós temos ainda que o limite de gasto com pessoal é inserido na LRF para facilitar o planejamento por parte das entidades públicas, visto que poderá atender a outras despesas com o percentual restante. Então, o limite de gasto com pessoal facilita, com certeza, o planejamento, já que a entidade governamental pode se preparar, por exemplo, para o período seguinte, já prevendo o nível de arrecadação, prevendo já o nível de gastos ali com o pessoal.
E isso é bem interessante. Para planejamento é muito fundamental observar de antemão já esses limites, tá? Nós temos outros comentários. Quero agradecer a todos, tá? Eu não vou conseguir ler todos os comentários aqui, mas desde já eu agradeço a participação de todos aqui na nossa aula, tá? O Leonardo comentou aqui que esse limite ajuda para que tenham responsabilidade e a administração pública não vire uma cabine de empregos. E assim as despesas podem ser melhor distribuídas, tá? Então, incentiva sim, com certeza, a responsabilidade do gestor público. Nós temos que, uma das premissas ali da LRF é contribuir ali para a própria gestão pública, para o próprio controle da conduta do gestor. Então, esses limites ajudam a conduzir um pouco a conduta do gestor para que ele tenha uma postura de administração mais saudável em relação aos recursos do município. Quero agradecer a todos que estão acompanhando aqui a nossa aula, que estão participando, comentando. De coração, obrigado a todos que participaram aqui da nossa atividade. Muito bem, estamos chegando aqui ao final da nossa aula de hoje e hoje a nossa aula foi sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal em relação ao orçamento público, já que a LRF ela fortalece o próprio orçamento público, ela traz consigo também uma consistência em relação à transparência da informação, em relação ao controle. A LRF visa, no fundo, diminuir o desperdício dos gastos, tá? Reduzindo o endividamento e contribuir também para a minimização das possibilidades de corrupção no Brasil. Olha só que interessante. Conforme a gente observa aqui na nossa tela, a gente tem que a participação popular no controle da gestão dos recursos públicos é fundamental no combate ao desperdício e também à corrupção. Quando o controle social é incentivado ou inserido nas estratégias governamentais, torna-se um relevante instrumento de legitimação das ações da gestão pública, sendo um complemento aos controles institucionais e legais. Então, o controle social, a gente já observou isso muito bem durante a nossa aula, ele é de fato incentivado e super valorizado aqui. E a LRF contribui de sobremaneira para o próprio orçamento público e para o ciclo orçamentário, passando pelo BPA, LDO e LOA, para o controle e monitoramento, favorecendo para a prestação de contas e, sobretudo, no ponto de vista da contabilidade, para uma tomada de decisão. A contabilidade ajuda na tomada de decisão, que seja uma tomada de decisão consciente sobre o que estará sendo feito em relação às ações governamentais, em relação aos programas, em relação à gestão dos gastos, em relação aos próximos passos. E é nisso que a contabilidade ajuda. Eu espero que você tenha aproveitado muito aqui da nossa aula de hoje, desse nosso bate-papo, dessa nossa discussão. Muito obrigado e nos vemos então numa próxima oportunidade. Até lá!